Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do Raio X da Prep Saúde, um programa específico para explorar a prova de título de especialista em medicina de família e comunidade. Somos especialistas na preparação para essa prova. Eu sou Márcia Moraes e eu estou aqui mais uma vez com o Dr. Hércules de Pinho, nosso coordenador médico. Seja bem-vindo, Dr. Hércules, muito boa noite. Boa noite, a gente vai conversar com vocês exatamente quem pode fazer essa prova e por que é uma prova de suficiência. Quais são as possibilidades, os pré-requisitos para fazer a prova de título? Bom, basicamente você tem que estar atendendo no mínimo 48 meses na atenção primária e atendendo todas as faixas etárias, ou seja, trabalhando na estratégia de saúde da família ou nas unidades básicas em que o seu público, a sua população, passa por todas as faixas etárias. Basicamente é isso. O residente, né, a pessoa que fez a residência também pode fazer a prova de título, porque existe uma vantagem, né, em alguns concursos, ou a maioria deles, em que existe uma pontuação para quem tem residência, outra pontuação para quem tem título. Então, os residentes também têm uma chance maior, né, de passar nesses concursos públicos. Exato. Então, nós temos duas possibilidades de pré-requisito, né, para fazer a prova. Ou você tem residência médica em medicina de família e comunidade concluída, né? Residência credenciada, não é isso, doutor Hércules? Então, você deseja também fazer a prova de suficiência, a prova de título, e com isso ter 2 títulos, né? Prova de título e o seu diploma de residência concluído, que tem pontuação diferente em alguns concursos, como diz, e carreiras, né? De servidores, acontece também, e é possível então. Além disso, experiência profissional na atenção primária, como destacou muito bem o Dr. Hércules, o que importa é você ter uma atividade como médico que atenda toda a faixa etária, toda queixa, né, Dr. Hércules? Mas, nesse caso de 48 meses, você necessariamente tem que ter uma jornada de 40 horas semanais, não é isso? Exatamente. Você pode estar trabalhando nas unidades básicas do Ministério da Saúde, né, dos municípios. Você pode trabalhar num serviço contratado para fazer as organizações sociais, ou você pode estar em algum convênio, em alguma clínica que também faz esse tipo de atendimento. Só na hora de comprovar que existem alguns documentos que servem para um e não servem para outro. Isso. Quando eu afirmo da jornada de 40 horas, 48 meses, 40 horas semanais, né? Se você fizer jornadas menores, é possível? É possível, mas você tem que ter de 20 a 30 e de 30 a 40, né? Mas aí vai ser proporcional, né? Então, se você fizer jornadas de 20, em vez de 48, você vai precisar de 96 meses de tempo mínimo para garantir pré-requisito. Né? Se você tiver com dúvida em relação a esse tempo, é só mandar para a gente um e-mail. Qual e-mail, doutor? Pode ser no contato@prepsaude.com.br, tá aqui também na descrição do vídeo. Você pode solicitar a sua análise de currículo, sua análise de tempo de experiência, né? A sociedade admite 2 hipóteses para mensurar, né, para apurar o seu tempo de experiência, não é mesmo, doutor Hércules? Exatamente. Um deles é o CNES, né, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Você mesmo tem acesso, claro, é um dado público no site do CNES. Você pode entrar, localizar o seu histórico profissional, mas a gente faz isso para você, né? Então a gente apura todo o seu histórico, né? Se tiver mês repetido, que às vezes você saiu de uma unidade e foi para outra, a gente vai considerar só um, né? A gente vai identificar inclusive meses que ficaram vazios ali, às vezes você, numa migração de um município para outro, acontece, né, doutor Hércules, de ficar um período perdido, mas tem solução para isso também, já que a sociedade admite outras formas de comprovação de tempo de experiência além do CNES. Conta para nós um pouquinho disso que você já começou dizendo, qual é a diferença entre uma prova de suficiência
e a prova da residência médica. Qual a principal diferença? Conta para nós. Bom, a prova de suficiência era elaborada através de um protocolo que a AMB passa para todas as sociedades, levando em consideração as habilidades e competências de cada especialidade. Então, a prova de suficiência para pediatria é uma, a prova de medicina de família e comunidade leva em consideração as habilidades e competências que a própria Sociedade Brasileira de Medicina de Família manda para a AMB. Então, fala assim, olha, AMB, para a gente chamar um médico de médico de família e comunidade, ele precisa adquirir tais e tais habilidades, né? Então, método clínico centrado na pessoa, ecograma, né? Você precisa dominar essas ferramentas que a medicina de família e comunidade tem, que são completamente diferentes, né, de uma prova de uma residência, onde na prova de residência o que a gente pode explorar são o que o MEC define para um curso de residência médica, de graduação médica. Então, a gente tem essa diferença importante. Destaca para nós, uma coisa eu estar pronto para fazer uma prova de residência. Acabei de formar, posso fazer a prova de residência. Exatamente. Você forma, você vai fazer uma prova eliminatória e classificatória relacionada com as suas matérias da graduação. Já a prova de suficiência, você precisa adquirir competências e habilidades da medicina de família suficientes para que você consiga pontos para te dizer ou para ser aprovado como médico de família e comunidade, uma especialidade médica. São campos completamente diferentes. As questões de provas de residência, elas praticamente elas estão estabelecidas, né? Não tem como mudar, não tem muita coisa para ser diferente, mas as provas de suficiência, principalmente da medicina de família e comunidade, em torno de 30% da prova está relacionada com o perfil que a sociedade deseja do profissional para ser chamado de médico de família e comunidade, e não simplesmente você dominar os temas clínicos, né, de toda a medicina. Isso é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas, vou lá fazer a prova, bati 4 anos de experiência, né? Vou lá fazer a prova. E aí tenta fazer e não é aprovada, acha a prova difícil, né? Por quê? A pessoa acaba falando assim, não tem nada a ver com o meu dia a dia, né? Na verdade, existe uma parte da prova que está focada na questão clínica, né? No seu dia a dia, mas boa parte da prova quer que você responda circunstâncias que traduzem as habilidades, as ferramentas próprias da medicina. Tanto é que a gente não tem prova de pediatria, clínica médica, ginecologia ou geriatria dentro da prova de suficiência para médico, família e comunidade. Tem prova que relaciona um tema grande que chama saúde da criança, saúde do adulto, saúde do homem, saúde da mulher, saúde do idoso, até como que isso é abordado, né? Os temas são completamente diferentes de clínica médica, pediatria, ginecologia. Exatamente. Então já fica Você fica meio confusa, né? Não vai estudar pediatria, não, vai estudar saúde da criança. Exatamente. Então, tem essa especificidade, não poderia ser diferente, né? Afinal de contas, depois que você entra para a residência, você tem todo um período de pelo menos 2 anos para fazer um curso, e ao final dessa preparação é que você tem as habilidades, né, para ser chamado de médico de família e poderá registrar o seu RQE. Enquanto que o médico de família titulado, né, ele passa por 4 anos pelo menos de experiência, faz a prova de suficiência. Então, uma é na entrada do processo, outra é na saída, se a gente puder dizer mais simplesmente, né? Mas o fato é que ambas têm a possibilidade de registro da sua especialidade médica junto ao seu conselho de classe, não é isso? Exatamente. Que é o chamado RQE. A sociedade faz a prova segundo os parâmetros, né, o edital pré-formatado da AMB, sendo aprovado, a sociedade manda uma declaração para a AMB que emite o título, com o título na mão, você faz o registro desse título no seu Conselho Regional de Medicina. Diferentemente da prova de residência, onde está envolvido todas essas 3 sociedades, mais o MEC, que você recebe uma declaração do MEC para você fazer o registro da sua especialidade no Conselho Regional de Medicina. Que é importantíssimo, porque
Quanto mais tempo você tem de registro, maior é o número de pontos que você adquire nos concursos públicos de cooperativas ou mesmo concursos de empresas privadas. Exato. Município, estado, união, o que for, né? São provas, né, que dependem de alguma forma da especialidade médica, né? Então, nós temos duas formas distintas de se tornar um médico de família e que eu vou acrescentar uma diferença que também é uma dúvida grande das pessoas, né? As pessoas que fazem, os médicos que se submetem aos cursos de especialização, lato sensu, né, em medicina de família, o programa Mais Médicos, por exemplo, tem especialização, o Médicos pelo Brasil também, né, doutor Edson? Mas nenhum deles tem a função, né, da titulação médica, né? Então, especialidade médica é diferente de especialização, não é isso? Exatamente. Você faz uma especialização em saúde da família, mas você faz uma prova de suficiência para medicina de família e comunidade. São coisas completamente diferentes. Para você obter o seu registro, você precisa de uma prova de suficiência, que é elaborada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, seguindo os parâmetros da AMB, que assim emite um título, e esse título é reconhecido pelo seu conselho de residência, Conselho Regional de Medicina, onde você registra. A especialidade é uma especialidade de 360 horas, normalmente até 540. Especialização. Especialização. Né? Onde você recebe um registro de uma faculdade que é credenciada pelo MEC, são coisas completamente diferentes. É uma pós-graduação, né? Então, você graduou, faz uma pós, né? Faz uma pós saúde coletiva, saúde da família, e o que for, né? Do seu interesse, mas não tem o mesmo nível ou peso, né? Não é um pré-requisito, não é suficiente para você ir ao seu conselho. Um exemplo simples é o seguinte, você tem uma especialização em saúde da família, você não consegue fazer a prova de título. Isso. Você tem uma especialização em saúde da família, você não consegue entrar num concurso público para uma especialidade de medicina de família e comunidade, ou para um concurso de uma cooperativa, você precisa ter o título. Não dá para chegar, né, só com certificado de uma pós e se autodenominar médico de família. Mesmo porque o próprio CFM soltou recentemente, né, que você pode até fazer o curso, os cursos de especialização, mas quando você anunciar, você tem que anunciar que você não tenha a especialidade médica que você fez o curso. Exatamente. Então, esse é um ponto muito importante, faz toda a diferença, né? Se você procurar pelas publicações do censo médico, né, na demografia médica, você vai ver que ainda em torno de 40% dos médicos brasileiros não tem nenhuma especialidade médica, são considerados médicos generalistas, né, ou seja, assim que você sai da graduação, você é um médico generalista, né, enquanto você não tem prova de título, não tem residência, você está nessa categoria, não é mesmo? E esse mesmo censo fala que quem tem um título, uma titulação, trabalha menos horas por semana e ganha mais do que quem não tem essa titulação. Exatamente. Então, você que está nessa condição... Né? Não tem o título, né? Esse título vale, né? Então, você representa muita coisa no mercado. Você que está nessa condição de generalista tem a chance, né, de se preparar, de se programar para fazer a sua prova de título e, com isso, ter outras possibilidades de atuação, seja no mercado privado, seja no mercado público. Bom, a prova, né, que é a última coisa, tem uma parte que é curricular, que vale 10 pontos. A gente também te apresenta, olha, se você tem uma especialização, se você acompanha estudantes de medicina, tanto a quantidade de anos que você trabalha na atenção primária, isso tudo vale ponto, até um total de 10. Depois você tem uma prova, né? Prova escrita, são 90 pontos distribuídos, né? 10 pontos são distribuídos, você assiste um vídeo, geralmente é de uma consulta médica, desse vídeo eles fazem 5 questões, assiste um segundo vídeo e você faz mais 5 questões, ficam então 80 questões para você responder em 4 alternativas. Exato. Então, 80 mais 10, 90 ao todo, 90 pontos. Um ponto por questão, não é isso? Exatamente. E os outros 10 pontos, currículo.
tá? Então tem sido assim nos últimos editais, muito provavelmente será desta forma também na prova 35, tá? Então, nas 80 questões, nas outras 10 também, 90 questões com 4 alternativas, trabalhando todas as competências de um médico de família e com assuntos transversais, né, doutor Edson? Muito, né? Agora, insistentemente, a sociedade ficou tão especializada na prova que ela cobra, né, vamos dizer assim, vários temas numa mesma questão. Às vezes, um tema tá na alternativa A, outro na alternativa B, outro na C, outro na D, porque a sociedade ela precisa saber se você é 60% suficiente em 303 habilidades. E ela só tem 90 questões para fazer isso. Então ela começou, né, e vem fazendo isso cada vez com mais perfeição, para que ela consiga identificar realmente aquele médico que tem perfil de medicina de família e comunidade. É uma prova que os nossos conteudistas brilham os olhos, né? Uma prova muito bem elaborada, eticamente perfeita. Eu acho que tem algumas falhas, né? Inclusive a gente vai atrás delas para fazer recurso, né? Em relação às questões, mas é uma prova que cada dia fica mais, não diria difícil, mais refinada, né? A pessoa tem que adquirir conhecimento. A gente fala aqui na medicina de família é difícil decorar, você precisa adquirir o conhecimento e a gente faz isso passo a passo. Então a gente vê um professor falando da mesma coisa, quer dizer, 4 professores falando da mesma coisa, do mesmo tema, para que você consiga adquirir essa habilidade. Tenham aplicado num determinado assunto, na saúde da criança, esse mesmo tema na saúde do idoso, né? Por isso essa diversidade de olhar no contexto das ferramentas da medicina de família. Tanto é que os nossos professores, a maioria, né, 90%, são médicos de família e comunidade, porque tem essa visão da prova. Mas a gente até tentou, né, trazer algum especialista, mas geralmente o especialista tem uma visão muito focada, né? Ele não tem a visão do todo que o médico de família tem. Exatamente. Bom, e aí, dos 100 pontos distribuídos, você precisa de 60 pontos para ser aprovado, né? E não existe arredondamento, não né, existe. 59,9. Adeus. A ANB não faz esse arredondamento, não recomenda e não aprova esse tipo de arredondamento. Isso, então você precisa ter pelo menos 50 pontos na prova objetiva das 90 questões para você ter o seu currículo avaliado. Porque o currículo vale no máximo 10, então você tem que fazer no mínimo 50 e 90, né, doutor Edson? Não existe mínimo na prova objetiva prática, né, mas no conjunto das duas provas eu preciso ter 50 pontos no mínimo para ter o currículo avaliado. E você pode, inclusive, passar direto, né, doutor Edson, e nem precisar do currículo, né? Aqui na Prep Saúde nós temos diversas dezenas de profissionais, de alunos nossos que conseguem passar direto só com a nota do currículo, né? O edital... Com a nota da prova. Desculpa, o currículo só dá 10, não tem jeito, né? Exatamente, só com a nota da prova, porque tira, né, uma pontuação acima, né, de 56 ou mais pontos, e com isso já garante a aprovação imediata e já consegue solicitar assim que sai a primeira lista de aprovação. Antes que é 56, doutora Márcia? Isso, então vamos lá explicar por que 56 pontos. E não 60, né? O que acontece? Se você faz a sua inscrição e tem a sua inscrição homologada, você tem pelo menos 48 meses de experiência, que é o pré-requisito que a gente já contou para você. E cada semestre tem uma pontuação no currículo. E esses 48 meses, que significa 8 semestres, né, te dão pelo menos 4 pontos de currículo. Então, para fazer a prova, você tem que ter 4 pontos de currículo, senão você não faria. Né? É o mínimo que você tem. Por isso 56. Porque se você já tem a sua inscrição homologada, você tem necessariamente 4 pontos de currículo. 56 mais 4, 60. Né? Então, independente, se a sociedade antigamente, lá no concurso, antigamente nem tanto, mas em 27, né? O concurso 27 foi o último, se eu não me engano, que a sociedade fazia análise de todo o currículo e tinha pontuação total ao final, né? Somava currículo mais prova e tinha inclusive o ranking lá. Mas isso não fazia diferença nenhuma, porque todo mundo que tinha mais de 60 tinha seu título. Então não era uma prova
que fazia diferença ficar em primeiro lugar ou no último. Não importava, né? Importa você fazer 60 pontos. Então, do 29 para frente, se eu não me engano, ela deixou, então, de fazer esse cômputo e ela só faz a análise do currículo de quem não alcançar essa pontuação mínima, né, prevista em edital. Ou seja, ela faz avaliação de currículo quem fez 50 até 55. Isso. Antes de 50 ela não faz, depois de 56, inclusive, ela já te dá a declaração que você está titulado. Exatamente. E aí, com isso, com essa declaração em mãos, você pede o seu título, a emissão do seu título junto à AMB, a AMB faz a emissão, assina a sociedade AMB, o seu certificado lindo, dourado, né? Título bacana. Título bem bonitão. Cada vez mais bonito. E aí você... Meu coitado, 2004... Doutor X foi o seu primeiro, né, doutor X? Mas também já é bonito, também dourado e tal. Dá muito orgulho de ter, né, essa parte aqui, ele foi conquistado. Exatamente, e com ela em mãos você consegue fazer o seu registro da sua especialidade médica lá no seu conselho do seu estado, né? Esse passo a passo a gente dá para vocês. Exatamente, o nosso processo de mentoria, estudar, junto com a gente, nosso processo de mentoria segue todas as etapas, como eu disse, pré-inscrição, inscrição, pós-inscrição, pós-prova, né? Todo esse processo a gente dá essa tranquilidade. A gente tinha uma cereja do bolo, que era o simulador que a gente fazia na véspera da prova. Agora a gente tem 3 cerejas do bolo. A metodologia foi tão potente, tão suficiente, os alunos gostam tanto dessa metodologia que a gente vai fazer um simuladão no meio do curso, mas sempre para o extensivo. Sim. Um simuladão na véspera da prova e agora a gente vai também fazer a discussão das questões da prova, né? Logo em seguida, né, quando sair o gabarito. Então, a gente vai também preparar os nossos alunos para fazer os recursos. Então, antes, pré e após. Isso, então ótimo. Então, 3 cerejas? O Dr. Hércules, ele aperfeiçoou o método a cada concurso, né? E com isso a gente vai ganhando experiência, feedback, amigos, né, doutor Hércules? Nós temos diversos, mais de 1 milhar de médicos titulados com apoio da PrEP Saúde em todo o Brasil, várias amizades construídas e retribuição aonde a gente vai, especialmente nos congressos, né, doutor X, que nos orgulha muito pela altíssima taxa de aprovação, mais de 90% dos nossos alunos, em especial do curso extensivo, são aprovados na prova, conseguem o seu título, né? Então é um método certificado, validado, aprovado pelos nossos alunos, com um índice de satisfação também altíssimo, né? Com uma recomendação altíssima. A maior parte dos nossos alunos hoje são recomendações dos nossos alunos. Não precisa nem acreditar na gente. Pode perguntar ao colega do lado aí, tá? Exatamente, é só perguntar para um amigo que fez a prova, junto com a gente, que você vai saber e vai ter o seu feedback, essa avaliação. Né? A gente sabe muito bem que quem faz a prova de título, para ele é muito caro nos 2 sentidos, né? Ele precisa largar algumas atividades, ele precisa se focar exatamente nessa prova, a gente dá todas essas condições para você fazer isso, então a gente sabe que é muito caro porque o boleto continua caindo na conta, né? Exatamente. Ele precisa pagar as contas dele, ele precisa estudar, ele precisa trabalhar, então para nós, a gente entende muito bem o valor de cada segundo, de cada minuto, de cada tempo que você se dispõe, né, a dar um salto na sua carreira e proporcionar para você e para a sua família um rendimento, um ganho, né, financeiro maior e pessoal também, que você vai ser reconhecido também pelos seus pais. Uma condição de trabalho melhor, né? Fato é que a PrEP Saúde, né, Dr. Hércules, é um médico de família, atuante, né, com experiência no serviço público e no serviço privado, com experiência na graduação, na pós-graduação, na gestão, né, na residência, enfim. Né, então já passou por tantas experiências profissionais como médico de família, é ele que pilota esse projeto. Então nós estamos falando de um projeto... Nosso foco é fazer você passar na prova. Pensado por médico,
né, construído, discutido por um conjunto de médicos de famílias, todos eles muito envolvidos com a especialidade, com paixão pelo que faz. Então, isso é que representa e que certamente traduz os nossos resultados. Obrigada, doutor Edson, mais uma vez, e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até a próxima.